Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós estamos estudando o Salmo 91, que é o Salmo da proteção. E eu tenho a certeza que você que está me acompanhando agora também está interessado em declarar todos os dias esse salmo para a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes os dardos inflamados do maligno querem nos alcançar, mas se nós estivermos com o Senhor e tivermos declarado essa palavra na nossa vida, nada, absolutamente nada poderá nos tocar. Eu vou hoje apresentar a você os versículos 5 e 6, mas eu vou ler a partir do primeiro, para a gente se recordar. Diz assim o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. O que nós vamos ver hoje. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, e nem a peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Veja que ontem nós falamos a respeito do Senhor, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E eu complemento também, é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E hoje nós vamos ver que esse versículo 5, primeira parte, que diz: não temerei o espanto noturno ou o terror noturno, na verdade, refere-se a um período de 24 horas, quando enfatiza que a proteção de Deus é sobre o dia e a noite. Contudo, o mais importante, engloba todo o mal conhecido pelo homem. O salmista divide a lista em 4 categorias. A primeira, terror da noite, que inclui todo o mal que vem do homem: sequestro, roubo, estupro, assassinato, terrorismo e guerras. É o pavor, horror ou alarme que vem daquilo que o ser humano pode fazer conosco. Deus diz que não teremos medo dessas coisas, porque elas não se aproximarão de nós. A primeira coisa com que esse versículo lida é com não temer. E nós sabemos que, mais uma vez, Jesus nos disse: não temas. Por que você acha que ele sempre nos orienta a não temermos? Porque pela fé em sua palavra somos protegidos. Como o medo é o oposto da fé, o Senhor sabe que Ele irá nos afastar de operar na fé, que é necessária para receber. Não é de se espantar que o Senhor mencione medo e o terror primeiro. No Salmo 91, o Altíssimo nos dá instruções para acabar com o medo que se levanta em nosso coração. A frase "não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia", se refere à ansiedade que vem na noite anterior à batalha. O temor vem quando julgamos que somos responsáveis em trazer essa proteção sobre nós mesmos. A proteção já está lá, porque ela foi providenciada, não importa se a recebemos ou não. A fé é simplesmente a escolha para aceitar o que Jesus realizou. E a Bíblia dá exemplos de como lidar com o terror. A resposta está no sangue de Jesus. O texto de Êxodo 12, 23 relata que quando Israel colocou sangue nos batentes das portas, o destruidor não podia entrar. O sangue do animal que eles usaram na época serviu como uma metáfora do sangue de Jesus, que confirma a nossa melhor proteção sob a melhor aliança. Quando confessamos em voz alta: eu sou protegido pelo sangue de Jesus, e nós cremos nisso, o diabo literalmente não pode entrar. Cremos com o coração e confessamos com a boca.
Nossas armas físicas são operadas com as mãos, mas as espirituais são operadas com a boca. O sangue é aplicado quando dizemos com fé. Se nos encontramos com medo do terror da noite, isso significa que não estamos habitando e descansando perto do Senhor, no abrigo do Altíssimo e crendo em suas promessas. O medo vem quando estamos confessando outras coisas, além daquelas que o Pai falou. Quando os nossos olhos não estão em Deus, o temor surge. No entanto, que ele seja um lembrete para o arrependimento, porque andamos por fé e não por vista, como está escrita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Precisamos crer na palavra de Deus, mais do que acreditamos naquilo que vemos e na investida do terror. Não que estejamos negando a existência do ataque, porque ele pode ser bem real. Entretanto, o Senhor deseja que a nossa fé seja mais concreta para nós do que aquilo que vemos no plano natural. Nós sabemos, por exemplo, que a gravidade é um fato. Não há quem negue a presença dela, mas assim como a lei da aerodinâmica consegue superar a da gravidade, os ataques de Satanás podem ser suplantados por uma lei superior. E sabe qual é essa lei superior? A da fé e obediência à palavra de Deus. A fé não nega a existência do terror. Simplesmente na Bíblia há leis mais elevadas para vencê-lo. Davi não negou que havia o gigante. O medo nos faz comparar o tamanho do obstáculo com nós mesmos. Mas a fé, ao contrário, fez Davi comparar a estatura do gigante com a do seu Deus. Os olhos de Davi viram o problema, mas a sua fé viu as promessas. Não precisamos nos amedrontar com aquilo que o homem pode fazer para nos prejudicar. As leis de Deus triunfam sobre as leis dos homens. A segunda parte do versículo 5 diz que não terei medo da seta. A segunda categoria do mal é a seta que voa de dia, a qual perfura e fere espiritual, física, mental ou emocionalmente. Setas são intencionais. Essa classe indica que você está em uma área de batalha espiritual, onde ações específicas do inimigo foram lançadas contra a sua vida para te derrotar. Setas são enviadas deliberadamente pelo adversário e miradas no ponto que causarão maior estrago. Elas são direcionadas para a área em nossa mente, que ainda não foi renovada pela palavra de Deus. Raramente o maligno nos ataca em um âmbito em que estamos consistentes e fortes. Ele procura nos atingir onde continuamos lutando. Por isso, precisamos correr para o Altíssimo. Quando batalhamos usando as nossas armas espirituais, as setas não podem nos alcançar. Deus nos diz em Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando as setas são enviadas para nos ferir espiritual, física, mental, emocional ou mesmo financeiramente, o Senhor deseja que peçamos e venhamos a crer que Ele irá nos tirar do caminho do perigo e nos livrar da calamidade. Temos uma aliança com Deus, a qual diz que não devemos temer a seta que voa de dia. Ataques surgirão, mas não tenha medo deles. O Altíssimo prometeu que eles não acertarão o alvo. Depois o versículo 6, primeira parte, diz que nós não teremos medo da peste. A terceira categoria de mal que Deus nomeia é a peste. Esse é o único mal que ele cita 2 vezes. Como o Pai não desperdiça palavras. O mundo
está fervilhando de epidemias fatais, tal como essa do coronavírus, atingindo milhares e milhões de pessoas. Por isso, o Senhor prende a nossa atenção repetindo a promessa. Nossa herança não é limitada ao que nos é entregue geneticamente pelos nossos ancestrais. Ele poderá ser o que Jesus providenciou para nós, se crermos na palavra e a colocarmos em ação. A peste, mencionada no Salmo 91, é explicada claramente em Deuteronômio 28. A passagem de Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E declara que fomos resgatados de toda a maldição, inclusive da peste, ao cremos que nos apropriamos dessa promessa. Mal algum foi concebido pelo homem, sem que Deus tivesse providenciado uma promessa de proteção para qualquer um dos seus filhos que escolha crer e agir nela. Nos tempos bíblicos, quando se falava de peste, referia-se a doenças como a lepra. O texto de Lucas 21:11 afirma que um dos sinais do final dos tempos é um surto de pestilências. Hoje, há muitas enfermidades espalhadas. No entanto, não importa que peste estejamos enfrentando, a promessa do Altíssimo jamais deixa de ser genuína. Sua palavra é verdadeira, não importa como são as circunstâncias no momento. O inimigo pode criar situações para nos surpreender e nos derrubar, mas Deus é fiel. A segunda parte do versículo 6 diz: não teremos medo da mortandade. Essa quarta categoria de malefício é a mortandade, que inclui o mal sobre o qual a humanidade não tem controle. São os fenômenos que o mundo, de maneira ignorante, chama de atos de Deus, como tornados, enchentes, granizo, furacões e fogo. O Altíssimo nos diz plenamente que não devemos temer a mortandade. Esses desastres naturais não vêm do Senhor. Em Marcos 4,39, Jesus repreendeu a tempestade e ela se acalmou. Isso demonstra que Deus não é o autor de tal coisa. Caso contrário, Cristo estaria contradizendo seu Pai ao repreender algo enviado por ele. Não há um lugar no mundo onde sejamos livres de cada mortandade e desastre naturais. Mas não importa onde estejamos, o Pai nos orienta a corrermos para o seu abrigo, onde não haverá medo da mortandade, porque ela não se aproxima de nós. Você sabia que cada mal extremo conhecido pelo homem cairá em uma dessas 4 categorias dos versículos 5 e 6? Terror, seta, peste e mortandade? E o fato maravilhoso é que o Pai nos oferece livramento de todos esses males. O mal não se aproximará de nós, se formos obedientes aos versículos 1 e 2, ou seja, habitarmos em seu esconderijo e descansarmos em sua sombra. Deus não faz promessas que estão fora do nosso alcance. Deus declara que, mesmo existindo aqueles que não creem, a incredulidade deles jamais anulará suas promessas aos que creem. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, que você não tenha medo de todo mal que o inimigo possa querer enviar para a sua vida, porque nós temos a promessa de Deus, que o Senhor vai nos livrar de todos esses males em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia que se chama hoje, nós vimos aqui a Tua palavra e estamos alegres e felizes porque nós não vamos temer a peste, o terror noturno, não vamos temer a seta que é enviada contra nós, mas nós vamos ter a certeza e a convicção
de que Deus nos guarda no esconderijo do Altíssimo, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E como diz o Salmo 120, é o socorro bem presente na hora da angústia. E que hoje você possa guardar essa palavra no seu coração e ficar alegre, feliz e vivendo tanto pela fé como pela obediência para poder desfrutar de todas as promessas de Deus em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia.